Hello gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Ângelo Prata e estamos aqui novamente em mais um episódio do GamerCast. Como você está, Sr. Denis Stevens? Olá, tá tudo bem por aqui? Estamos todos bem, sem barulhos no fundo. E é isso aí, seguimos aqui para mais uma edição deste podcast. Agora, segundo o feedback do nosso amigo que vem já já, áudio maravilhoso, é isso aí. E você, como está em Sober Londres, querido? Aqui tá tudo bem, estou aqui, né, sofrendo porque as desérticas estão vencendo tudo no Big Brother. E tá me incomodando. E eu tô sentindo que a Domitila não vai sobreviver a este paredão, né? Mas nem isso... Com a outra menina lá? Com quem? Com a Amanda? Não, a menina que falou que ia torcer pra ela e mandou os fãs dela votar nela. A Juliette? É. Filho, não tô botando muita fé não, viu? Tô sentindo aí que... Que não vem aí. Não vem aí e vai ganhar essa edição, vai ganhar uma menina que não fez nada o programa inteiro. Ela é a favorita de... Nossa, gente. Terrível. Brasil. Olha, o Brasil tá numa situação que a gente tem que ouvir pela 30ª, 49ª vez que videogames causam a violência. Então, né? O que dizer do Brasil, desse país maravilhoso, em que a gente tem o quê? Um índice altíssimo de violência na própria rua. Mas o que causa as crianças, o que faz as crianças serem violentas são os videogames, né? Vem aí um podcast sobre isso, porque nós precisamos falar. Aqui a gente abraça causas sociais que envolvem os games também. Então, quem sabe aí, ó, o tema da semana que vem já fica aqui, ó. Jogos causam violência, precisamos falar sobre isso, né? E vamos de recadinho então, Sr. Denis Stevens, antes de a gente falar o que a gente está jogando. Você que não segue a gente no YouTube, vai lá, digita GamerCast lá no YouTube, você vai achar nosso canal Game Over, porque se você digita Game Over aparece outro canal que não é a gente, mas plagiou o nosso nome. Então digita GamerCast que você acha a gente. Lá tem conteúdo exclusivo, conteúdo deluxe. Então se você tá ouvindo a gente só em áudio, meu amor, você tá perdendo. E a gente publicou lá a nossa resenha do filme Super Mario Bros. E tivemos um comentário maravilhoso do Liam Medeiros. É Liam, eu acredito que seja Liam Medeiros. E ele falou assim, ele hablou mesmo. Ele falou assim, ó, o grande problema da crítica foi enlatar animações no estilo Pixar, filmes adultos, disfarçado de filmes infantis. De forma bem generalizada, né? Ele colocou aqui entre parênteses. Demonizaram a nostalgia e o fanservice. Culpa da Marvel, talvez? Se não está nessa latinha, não presta. A questão é que o filme apresenta uma história simples, mas com muita alma e personalidade. E para um filme infantil, as cenas de ação são perfeitas. A Rainbow Road é uma das melhores cenas de perseguição que eu já vi. Não acho que o filme dependa de um conhecimento prévio para funcionar. E também, qual é o problema do filme ser planejado para a nostalgia? Pois é, gente, o Liam lá hablando tudo nos nossos comentários quanto às críticas negativas de Super Mario Bros. Se você quer saber o que a gente achou, corre lá no canal para você ouvir também. E não, falando nisso, já aproveitando, né, não se esquece de avaliar a gente no Spotify, dar 5 estrelinhas. Avalia a gente também, se você é uma burguesa safada, está nos ouvindo no Apple Podcasts, no seu iPhone 15 Plus Advanced. Ouve aí, ó. Deluxe? Você tá ouvindo a gente no seu iPhone Deluxe? Então, ó, avalia a gente aí no iTunes também, no Apple Podcasts, ou em qualquer plataforma que você estiver ouvindo. A gente tá nas principais, gente. A gente tá no Google Podcasts, tem a gente. Lá no Amazon Music. Ninguém tem assinatura do Amazon Music, mas a gente tá lá. A gente tá lá, porque a gente tem que diversificar onde a gente tá no conteúdo. No Deezer, atenção usuários do Deezer. Tá rolando um problema com o nosso distribuidor de podcast. Aí, praticamente uma semana depois, o episódio sai lá, né? Então. Mas tem todas essas outras opções que não tá dando problema pra você ouvir também, né? Inclusive aqui no YouTube. E siga a gente nas redes sociais no @GameOverblog, não é mesmo? Exatamente. Temos outro recadinho lá no Anchor, não é, Sr. Denis?
Temos também o recadinho do nosso amigo que deu um feedback aqui pra gente na semana passada e comentou ali pro nosso. Deu um recadinho pro nosso editor, na verdade, né? Disse pro nosso editor que Palhaçada. estava com problemas para ouvir nossa voz. E um podcast em que você não ouve a voz não faz muito sentido. E aí ele avisou a gente pra avisar o editor que tava com probleminha. Avisamos o editor e falamos assim, olha, ou resolve ou não recebe. E aí, o nosso colega, o Augusto, ele deu lá um recadinho no último episódio, que é o episódio Jogos que foram feitos para apenas um console, que é o episódio 164, que ele falou lá, gente, o áudio ficou ótimo, pode pagar o editor. O editor agradeceu, porque no momento dessa gravação ele já recebeu, inclusive, O feedback. o equivalente a edição que ele fez, o trabalho, né? Então pode ficar tranquilo, viu, amigo? Que a gente já pagou ele graças ao conserto da edição. E se você quer deixar um recado, não se esqueça que esse recado foi respondido diretamente lá no Spotify, através das enquetes que deixamos lá, através dos questionários que deixamos lá, através das perguntas que queremos que vocês respondam, que também estão por lá. Então faça o favor, que é o mínimo que estamos pedindo, interaja conosco, para que possamos interagir com vocês por aqui também. Caso você não queira, você pode também mandar um recado pra gente nas redes sociais, no @GameOverblog, que tá passando aí na tela. E aproveita e já segue a gente por lá também, porque lá também tem interação, tem postagem. O Ângelo, quando ganha recebidos, ele posta por lá. E é isso aí, tem que Exatamente. De vez em quando surge, né? às vezes pingam aí, né? Pingão aí. Então, bora falar do que a gente tá jogando, Sr. Denis. Mudou alguma coisa da semana passada pra cá, nas suas jogatinas? Não mudou muito não, viu? Tô jogando ainda lá o Hi-Fi Rush, não acabei. Tô jogando Resident Evil no Intenso. Passou da cabana lá, que estavam tentando te assassinar? Passei, depois de umas boas mortes aí, passei. Achei um cantinho Ai, ali bem menina, estratégico. Eu desenvolvi uma técnica também pra passar dessa parte no Intenso. E subir a escada. Ficar ali Então. na escada só matando quem aparece ali pra você matar e deixa o Luiz lá se fudendo sozinho. É o melhor remédio para você conseguir ir pra segunda parte, né? E aí lá na segunda parte, na parte de cima, o que eu fiz? Eu fui naquela sacada que tem uma escada, aí eu ficava chutando a sacada e quem passasse pela porta eu matava. Se a pessoa não passou pela porta, eu deixava. Porque ela não tá vindo me assassinar, não tem por que eu correr atrás do problema, não é mesmo? E uma coisa que eu reparei nessa parte é que quando a gente mata lá o cabeça de bode, aí já termina a fase. Então vai lá, aguardando, só ele chegar, aí quando ele entrar, descarrega tudo que você tem nele, que aí a Ashley já vai aparecer chamando a gente pra ir embora. E corre pra pegar a joia que ele deixa, porque ela aparece em 20 segundos e eu nunca consigo pegar a joia desse corno. E é isso, fica a dica, ó. Dicas de gameplay aqui na Gamer Informer, a nossa revista. Gameplay profissional, viu, gente? Exatamente. Profissional. E aí tô nessa, tô upando minhas armas ali, testando outras armas que eu não usei da primeira vez, upando elas, pegando um dinheirinho, e é isso aí. Estamos indo lá pra tentar um rank melhorzinho pra liberar outras roupinhas aí pro nosso amigo. Uhum. E tô jogando também. Eu comecei a jogar um RPG que saiu no Game Pass recentemente, chama Souls Hackers 2, que é um RPG da Atlus, que é a mesma do Persona, né? Então, tô no comecinho ainda, uma história mais ali, do mesmo universo, então eles usam os mesmos inimigos, uma mecânica bem parecida com do próprio Persona em si, mas tem algumas individualidades ali, tô achando bacaninha, e é isso aí. Eu ouvi dizer que Ângelo anda queimando as costas, ou está se preparando para queimar as costas. Vou queimar as costas quentes, na nova DLC de Horizon Forbidden West, Burning Shores. Se você não é bilíngue, você não pegou a referência, você não pegou a piada. Se você não é bilíngue, e eu não vou explicar. Mas é isso, gente. Um agradecimento à patroa PlayStation, que faz tudo. De vez em quando ela faz tudo. E nos enviou o código. Então vai ter reviewzinho sim da DLC aqui nos próximos dias. Não vai ser antecipado? Não vai, porque ninguém recebeu antecipado. A gente recebeu um dia antes de lançar. E não dá pra zerar a DLC, né? Quem jogou Frozen Wilds
lá no Horizon Zero Dawn, sabe que não dá pra zerar a DLC num dia, a não ser que você rushe tudo, e eu não vou rushar. Porque Horizon Forbidden West é um jogo que você aprecia, você degusta, você vai olhando, você solta uma flecha, mata ali uma máquina e olha a paisagem, olha o pôr do sol, olha as madeixas de Eloy ao vento, as expressões Sim. faciais e tudo mais. E eu acho também que nem daria pra você rushar, viu? Porque a outra DLC eu sei que é bem grande e tal. Então, A Frozen Wilds é bem grande. E eu já tô no nível 50, né, no jogo. Você Então, continua a progressão no mesmo sim, nível. continua a progressão no mesmo nível. E uma coisa legal que eu olhei é que tem novos poderes. A árvore da Eloy de poderes aumentou. Eu fui olhar lá e surgiram. Eu tenho que ganhar ainda mais experiência, tem um novo nível limite, porque se eu não me engano, 50 era o nível limite, sem a DLC. Você chegou no 50, você chegou no nível máximo. E agora vai aumentar o nível limite da Eloy. Então eu tenho que pegar mais pontos, mais tudo, pra poder subir meus poderes. Eu vi aí no trailer que ela tem uns poderes novos aí, né? Sim, e tem aquela amiga dela nova lá que. Vamos ver o que vem por aí. Porque eles não explicam muito da história, né? Eles só falam: um novo inimigo surge e você tem que descobrir. Aí a gente vai ver. Bom, e é isso. Eu tô jogando Resident Evil 4 também no Intenso. É mais complicado de passar, então, né? Vou demorar mais um pouquinho aí. Não, porque... e sem contar que a frequência que os inimigos têm as placas da cabeça é muito maior que o outro, né? É, assim, indiscutivelmente maior. Todo inimigo que você estoura a cabeça, a cada dois, um solta a plaga e não quer nem saber. E aí isso é um pouco chato, né? Não só Que isso, várias coisas. Eu acho que a agressividade deles também fica bem maior. Sim, Tem sim. lugares que tem muitos deles, você tá atirando em um, o outro já te comeu em 3 posições diferentes. É um grande surubão que vira Resident Evil 4. Ui, que coisa, hein, querido? Comer literalmente, né? Porque eles devoram nossa cabeça, eles cortam nossa cabeça fora. Mas tem umas partes que eu achei que eu ia sofrer mais e eu passei mais de boa. Tipo aquela parte que tem as duas mulheres da motosserra. Eu achei que eu ia sofrer ali. Então, Foi ali eu bem de sofri boa. porque eu não sei por que diabos a Ashley saiu do armário. Será que eu apertei o R3 sem querer? Do nada ela tava correndo assim, ó, com a mão na cabeça ali, ó, no meio do tiroteio. Ué, gata, porque ninguém gosta de viver no armário, né? Gente. Essa é a grande novidade, né? Tipo, Será a grande mensagem realidade. subliminar? Do nada a mina saiu do armário, gente. Que coisa. Pleno 2023. Então. Bom, gente, é isso. Já falamos do que estamos jogando, nos apresentamos e do que nós vamos falar hoje, né? Se você clicou, se você deu play neste podcast, você já viu aí o nosso tema, que é justamente jogos que nós desistimos de zerar. Não dá, pode ser por qualquer motivo. Ou tava muito chato, ou não era aquilo que prometeram, né? Você prometeu. Ou é muito difícil, são N motivos. Então, se você também tem aqueles jogos que você. Ainda mais agora com os serviços de assinatura, que você vai jogando, vai jogando, vai jogando. Você vai baixar joga um pouquinho e desinstala. Vira um grande surubão de Noronha de tanto jogo que a gente tem à disposição. Se você também é desses que dropam os joguinhos, vem aqui com a gente e comenta. Deixa aí nos comentários quais joguinhos você dropou por algum motivo pessoal. Lembrando que essa listinha é um gosto pessoal, né? Então, se você ama os jogos que a gente colocou aqui, que com certeza alguém vai aparecer para falar que gosta desse jogo. Alguns, inclusive da lista do Ângelo, eu discordo plenamente. Né? Pois é, né? É porque é gosto, são gostos. Então, são bora. Gostos e gostos. Exato. Bora começar mais uma edição do GamerCast. Bom, Sr. Dennis, você gostaria de começar aqui colocando o que você dropou recentemente, assim? Vou começar aqui falando de um jogo que inclusive tem uma review nossa lá no site, que foi eu que fiz inclusive, desse jogo, que é o queridinho, mentira, não é não, de ninguém, mas é Assassin's Creed Valhalla. O que aconteceu? Você não zerou pra fazer o review? Calma, deixa eu terminar. Obrigado.
E aí recebemos o jogo e eu falei assim, bom, vou jogar para fazer a review. E aí você, obrigatoriamente, é o tipo de jogo que a gente tá acostumado, que é o mundo aberto da Ubisoft, que tem 1 bilhão de coisas para fazer e elas são todas são todas mais ou menos a mesma coisa. E aí eu falei, bom, então já sabendo disso, eu falei, vou focar aqui na história, dar uma rushada pra terminar e saber o que aconteceu, pra fazer o review. Beleza. Chegou na metade do jogo, a história tava um grande pé no saco e eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Sabe, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, para. Aí o que que eu fiz? Falei, bom, eu vou mais rápido ainda, fiz só as missões, porque ainda assim eu tava fazendo uma missão extra, uma side quest ou outra, principalmente algumas que eram de alguns personagens que acabavam se juntando ali com o Eivor, que é o personagem principal. Então, meio que pra poder me situar ali no que tava acontecendo exatamente, né? Tem o rolê da família dele e tal. E aí eu falei, bom, vou desistir até dessa galera. Tem umas missões que são dos assassinos, lá da Ordem dos Assassinos e tal, que pega referência aos Assassin's Creed antigo e tal. Eu tava fazendo essas daí também, porque quando eu joguei o Origins, por exemplo, essas eram as missões mais legais que tinha. E aí, tipo, eu continuei aqui. No Odyssey também tem, que você procura os assassinos lá, o pessoal a Liga dos Assassinos lá que tem. E aí aqui eu segui, só que aqui tava muito chato, a história principal estava muito chata. E eu não sei também se a temática viking, que já tava um pouco passada nessa época, hoje em dia então mais ainda. E aí eu falei, bom, sabe do que mais? Vou fazer as main quests aí. Chegou lá na frente, tava muito difícil porque eu tava super fraco, porque eu praticamente só upei o personagem com as missões da história mesmo. Mas aí eu fui, que até que a missão final eu consegui terminar. E o final é tão chato quanto todo A o resto da campanha. história. E aí eu falei, é por isso, né? Porque não tinha muito mais o que fazer pra história aí. E aí eu acabei deixando de. Eu fiz só a história, fiz o review e nunca mais olhei pro lado desse jogo. Ao contrário, por exemplo, dos outros Assassin's Creed mesmo, do Origins, que eu fiz a história, depois voltei pra fazer as side quests. Depois tem uma DLC também que eu voltei pra fazer. E aí que tinha no pacote que eu peguei e tal. O Odyssey eu não terminei ainda, mas eu fiz bastante das side quests e assim, tem muito mais do que o próprio Origins, até demais. E aí eu cansei, parei, mas já voltei e fiz mais um pouco, aí parei de novo e aí vou voltar brevemente pra terminar. Então, tipo, é um jogo que ainda eu quero voltar pra terminar. Agora o Valhalla, se eu pudesse, eu devolvia o código pra minha amiga. Mentira, não fazer isso não. Mas assim, eu joguei a história, fiz o review, desinstalei e nunca mais nem quis chegar perto dele, assim, tipo, nem me interessou pra tentar jogar de novo num outro momento, com mais calma, qualquer outra coisa nesse sentido. E aí eu simplesmente desisti. Você já jogou Assassin's Creed, Angelo, algum? Eu zerei. O único que eu zerei foi o 3. Que eu O peguei assim e 3, zerei. o É, Brotherhood é o 2, né? não, o Brotherhood, esses daí é a saga do Ezio. É aquele mundinho separado lá. Que é tudo Tá, em volta do 2. Esse daí. tá, tá. E tanto que ele tá na Ezio Collection. Esse Brotherhood. O O 3 é do 3 Altair? o 3 é um outro. É o Connor. É aquele índio americano. Você chegou a jogar ele? Que a Não. gente, bem na época que ainda tá rolando as tretas da escravidão e tal, ele é um nativo americano. É bem legal, viu? Eu gostava muito do multiplayer, inclusive. Ai, o multiplayer era tão divertido. Eu jogava online no Wii U, você acredita? Gente. Jogava no Wii U online, aí tinha aquele de caça, né? Que um assassino tinha que achar os outros pra matar. Aí a gente podia se misturar, aí usava um dispositivo que a gente virava um NPC, assim, por um tempo determinado, e podia passar do lado do assassino e ele não via nós, gente. Ai, era tudo multiplayer. E a Eu tenho ele aqui que musiquinha. eu comprei no. Eu comprei uma versão do Odyssey que vinha ele remasterizado. Só que como foi o único que eu joguei, e o Assassin's Creed era tipo 3, era o tipo sétimo da saga, eu fiquei totalmente confuso, não entendi nada. E eu também só joguei a história, eu não fiquei fazendo muita missão secundária, não. O Origins ele é legal porque eu também não tinha jogado nenhum ainda e ele conta como a Liga Surgiu dos a ordem? Assassinos como ela surgiu, da onde quem que fez ela e ela tudo. É bem legal por isso. E aí, tipo, ele dá um gancho no final, que é um gancho
pra série que viria depois, mas que já existe, sabe assim? Então, tipo, é bem legal. Sim, eu não sou muito fã de Assassin's Creed. Eu tentei gostar, confesso, mas sei lá, não é O uma meu saga problema que me com essa apetece. série é que, tipo, ela é muito stealth, né? E aí é um Sim, negócio que eu não gosto muito assim. E aí, essa saga que veio depois, do Odyssey, do Orange, o Odyssey e o Valhalla, ela é diferente, ela mudou bastante, ela tá bem mais RPG de ação, tipo, bem mais Dragon Age do que as anteriores, que era muito stealth, e isso era muito chato, eu não gostava. ainda tem Abstergo, esses rolês de buscar a maçã Tem, do tem, Éden e os blá blá tem. blá. Todas nela tem todas as três tem o rolê da Abstergo ainda. A Valhalla é o que tem menos, mas o Orange tem bastante, porque começa você jogando com uma personagem que é cientista lá da Abstergo, tudo, e ela que entra naquele rolê de dormir lá e voltar entrar em outra linha do tempo lá. Uhum. E ela que faz o Bayek, que é o personagem do primeiro, né? E aí você descobre que quem fez todo o rolê da Liga das Assassinas não foi ele, obviamente, é alguém que tá ali envolvido com ele. Não vou falar pra não dar spoiler. Mas é bem legal e ele é bem mais ação. Tipo, você não precisa ir no stealth. Se você quiser ir dando porrada com a lança, você vai. Se você quiser ir no stealth, você vai. E aí, tipo, ele é mais dinâmico nesse sentido, o que a galera do clássico não gostou, né? Mas é Eu bom, é dropei bem também legal. o Orange porque quando eu vi o tamanho do mapa, aí eu falei, ai meu Deus. É, Larguei. tem isso, tem isso. A gente ainda vai fazer um episódio aqui de chega de jogos de mundo aberto, que ninguém aguenta mais, gente. Ninguém tem tempo mais pra isso. Só os Mas adolescentes. enfim. Ih, talvez nem Ai, eles. queria voltar a ter 13 anos, igual a Diana Rank, Cuidado pra aí, eu você viu no poder que ter deu. tempo pra jogar as Tá bom. coisas. E qual que é o jogo que você desistiu aí, que você trouxe? Ai, menino, eu trouxe um aqui da sua saga favorita, que eu joguei Ah, bastante, inclusive. Eu joguei uns 3, 4 mundos. Inclusive, quando a gente fez o episódio sobre ela, que nós temos aqui, da Kingdom Hearts, eu fiquei animado, assim, pra tentar conhecer, pra ver qual que era o rolê e tal. Que foi Kingdom Hearts. É Dead by Sleep, se eu não me engano. É Birth by, É Birds. é Birth by Sleep. Eu já tava falando que o jogo tava morto. Mo- Que É. é o Birth by Sleep, que você me recomendou, falando que eu deveria começar por ele e tal. Aham. Mas não rolou. Eu acho que aqui foi muito mais uma questão de. Não casou, sabe? Não dá match. Sei. Eu acho que não deu, eu não dei match com Kingdom Hearts, assim. Achei meio nada a ver o rolê, não entendi direito. Ai, não. Não gostei, achei meio boba também. A Ah, gameplay também eu achei boba. Achei tudo tem bobo. que. Você não entendeu aí. Improve your English. A senhora não entendeu porque não tá legendado. Aí dá Não, eu nisso. entendi, mas a história até aquele momento não me incentivou, não me captou pra eu querer continuar, né? É que aquele lá, ele é tipo. É a prequel do que você vai ouvir no. Do que você vai ver no primeiro e no segundo. E aí, por isso que eu falei pra você começar por ele. Porque Hum, você entende melhor, entenderia melhor quando você jogasse depois o primeiro e o segundo. A questão de mundo. Que nele é muita construção do mundo, do que se passou antes de entrar o Sora e a galera toda lá. entendi. Ai, mas não me pegou não. Aí eu Hum, dropei. Joguei bastante até, sei. mas não Você jogou com rolou. qual personagem? Com a Aqua? Com a menina, né? Obviamente. Certo. Todo homossexual que se preze, quando tem Escolhas. duas escolhas de personagem, de gênero, a gente Aham. sempre pega o gênero feminino. Muito que bem, A é não isso mesmo. ser que o jogo tenha uma opção de relacionamento homoafetivo. Aí eu Que faço o aí, meu né? personagem masculino. Mas quando não tem, é sempre a menina a primeira. Resident Evil, pra mim, é sempre a campanha da Claire primeiro no 2. Sei. Depois eu vejo o Leon. Depois eu penso no Leon. Né? Sim. E assim por diante. Mas é isso, gente. Tem coisas Não que rolou, né? não rolou. Às vezes acontece isso. Às vezes a gente tenta entender por que essa coisa faz tanto sucesso. E eu, É. assim, não é nada revolucionário, não é inovador e revolucionário, sabe? Aí não senti Uhum. aquele aconchego durante a primeira meia hora,
aquele que é silencioso, contido, sabe? Não rolou. foi. Não chega nem perto dos 9. Eu entendo, e realmente não é pra qualquer um. Ainda mais se você falasse que eu desisti porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. É super normal, porque ele é confuso até pra quem fez ele. Então, tudo bem. Agora a questão é mesmo que você começasse pelo 1 ou pelo 2, é um gameplay o mesmo mais rolê, né? datado, é um gameplay de PlayStation 2. Então tem essas limitações também que aconteceu, né? Tipo, e não adianta nem eu falar pra você falar, então, sei lá, joga o 3, que já foi feito pra PlayStation 4, por exemplo. Porque daí você vai boiar mais ainda, porque o rolê já tá num nível, assim, de loucura, que aparece um personagem no meio que você fala, meu, quem é essa pessoa? E nem quem jogou todos os outros e entende da história sabe quem é essa pessoa. Porque nem o criador sabe quem é essa pessoa. E aí a gente vai entrar num limbo de que ninguém sabe nada, eles estão só fazendo isso daí pra ganhar dinheiro. E é Exatamente. isso, É sobre isso, né? E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Eu trouxe aqui agora um queridinho aí, uma franquia queridinha de Ângelo para ir para debater. Mas você vai voltar, né? Não acredito que você vai colocar que você dropou. Não era nem pra ele estar nessa Pra lista. me vingar. Calma, mas eu nem falei? Eu, hein? Pra me vingar de Ângelo, que não gostou da minha indicação. Esse não foi indicação dele, mas eu também desisti, que é Metal Gear Solid Phantom Pain. Ah, tá. Achei que você ia falar Mass Effect, eu já ia te bater. Não, porque esse eu vou voltar. Em algum momento, mas vou. E aí, gente, tava um belo dia, tava todo mundo falando de Metal Gear. Porque Metal Gear é isso, que Metal Gear é aquilo, que Kojima é o senhor dos videogames e Deus no céu e Kojima na terra, e é isso aí. Eu falei, bom, vamos ver o que tá rolando, né? Por quê? Aí aproveitei que um belo dia deram esse jogo lá na PS Plus e falei, vou tentar, vamos ver qual é que é. E aí você começa o jogo com o seu personagem numa maca lá, né? Que ele tá no hospital e tal, ele perdeu o braço. E aí levam um braço mecânico pra ele. E aí você levanta da cama e acontece um acidente lá, uma invasão e tá tudo explodindo. E você levanta e sai correndo como se nada tivesse acontecido. E aí entra uma cena. E aí entra essa cena. E aí você fica lá, nessa cena. E aí tá nessa cena. E aí você subiu, pegou um copo d'água, fez um café, preparou um lanche, voltou e ainda tá nessa cena. E aí você fala, e o jogo começa a que hora, né? Que hora que eu, sei lá, eu ganho uma arma, sei lá, acontece alguma coisa. Beleza. Aí corta, depois de umas boas horas, corta e vamos pra cena do gameplay especificamente. E aí é um jogo de ação em terceira pessoa, como qualquer outro. Nada demais, assim, não tem nada demais. E aí eu falei, o que tá acontecendo? O homem fica rastejando, e aí você tem que matar os caras no stealth, porque senão falha a missão e vem um monte de gente e te mata. Aí eu fiz a mesma missão 3 vezes e eu não entendi o que tava acontecendo. Eu falei, o que tá acontecendo? Gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E eu falei, quer saber de uma coisa? Encerrar jogo. E aí desinstalei e falei, não, hoje não, Faro, obrigado, é isso. E aí depois eu ainda tentei jogar um outro também que deram de graça, que acho que é Ground Zero. Ground Zeroes, que se passa antes desse, inclusive. E aí é o mesmo rolê, mesma coisa, e o bicho se escondendo dentro da caixa. Eu falei, não, obrigado, mas hoje o Kojima não vai ganhar dinheiro comigo, não. Eu acho que você fez igual eu com Kingdom Hearts. Porque Será que é uma grande coincidência? Então, o Metal Gear é o mesmo rolê, porque o primeiro não é o primeiro, o segundo não é o segundo, aí o terceiro volta pra antes do primeiro, entendeu? Uhum. Aí o 4 é o final da saga, e o 5 é um prequel. Então, né? Se passa entre o 3, se passa depois do 3, é um prequel ainda. Então, eu te entendo. Assim como você entendeu o meu rolê com
com Kingdom Hearts, eu entendo, porque realmente, quem pegar Phantom Pain, assim, do nada pra jogar, não vai gostar mesmo, não vai entender nada mesmo, porque o próprio Kojima se perdia. Eu vi um vídeo falando que ele até errava nome de personagem. De tanto que ele se enrolou nessa história aí. E apesar dele ser o 5, ele se passa. O primeiro, cronologicamente, é o 3. E ele se passa. Só que depois do 3 ainda tem o Peace Walker, que é o de PSP. E esse se passa depois do Peace Walker. Não, tem o Ground. Depois do Peace Walker tem o Ground Zeroes. Que o Ground Zeroes ele tem 1h30 de gameplay, porque o 5 não tava pronto. Aí eles lançaram o Ground Zeroes como se fosse uma demo, sabe? Então, um preview. Uma cena gigantesca até ele começar. Sim, mas esse é o estilo Kojima de ser. Todos os jogos 1h30, dele. então você diminui para uns 30 minutos, né? Porque eu vi uns 30 só de cena. Se você explorar... É porque assim, só tem um cenário no Ground Zero. Se você explorar bastante, aí dá umas 2 horas de gameplay. Se você ir direto pro objetivo, dá 20 minutos. 15 de cena e 5 de gameplay. E lançaram isso mesmo como jogo, né? Não sei o que a Konami tinha na cabeça quando eles fizeram isso. Mas eles lançaram 1 ano antes de sair o 5, que é o Phantom Pain, que seria o jogo completo. Não sei porque eles lançaram separados. Mas hoje em dia... Foi o último que ele fez, né? Esse foi o último jogo antes da treta com a Konami. Será e que a treta veio aí, gente? Não sei. Parece que a Konami tava se metendo muito na liberdade criativa dele. E aí Mas ele tinha que se meter, ele não lembrava nem o nome dos personagens. Mas alguém tinha que ajudar, né? Mas aí eram lapsos, eram momentos, porque ele é um senhor, né, de idade. E aí foi isso, gente. Eu te entendo, realmente. Quem quer começar a saga Metal Gear, gente, o que eu recomendo? Eu recomendo você arranjar um PlayStation 3 e comprar a coletânea, que vem todos, até o 4. Vem todos até o 4, a coletânea. E aí você joga essa coletânea começando lá de Play 1, aí você joga o 2, que é a sequência direta. Aí você joga o 3 pra você entender por que aconteceu o que aconteceu no 1 e no 2. Aí você começa a se inteirar, mas aí é aquele rolê. Você tem que gostar de gameplay mais curto e cutscenes de milhões de minutos. Milhões de horas de durações. E se eu não tenho o PlayStation 3? Porque o PlayStation 3 não é uma coisa fácil de você achar hoje em dia. Hoje em dia, eu acho que é. Então, mas joga lá na OLX. Só pra jogar Metal Gear? Se você. É o jeito mais fácil de entender a história. Porque. Tá. Porque. Então eu nunca vou jogar. Então, assim, dá pra jogar por exemplo, o Metal Gear Solid. Na verdade, eu tenho o PlayStation 3 aqui, poderia, eu só não quero mesmo. Eu nunca vou jogar, disse a pessoa com o PlayStation 3. Tem o Metal Gear Solid, o primeiro, ele é de Play 1. Dá pra você jogar. Nossa, e é legal, viu? Apesar de ele tem aquela visão de cima e tal, mas eu achei bem divertido. E como o Play 1 não tinha muito espaço no disco, não dava pra ele pôr uma cena. Não tinha como ele colocar mais pra época, são cutscenes grandes. Pra época já era grande as cutscenes. E aí o 2 e o 3 são de PlayStation 2. Aí se você tem um emulador, você já consegue jogar. Só que o 4, ele é de Play 3 e Xbox 360. Aí eu não sei se rola. Por que não lançar a coletânea aí, hein, Konami? Então, a coletânea eles lançaram depois que saiu o 4, porque o 4 é o final da história, o 4. Tá. E aí, depois que saiu o 4, eles lançaram a coletânea, que inclusive incluía os jogos originais, que são de computador, de DOS. Não tinha nem o Windows na época que saíram os primeiros, e eles fazem parte da cronologia. E aí, o Peace Walker, que é o de PSP, que é bem impressionante também, o que eles conseguiram fazer, o que a Konami conseguiu fazer no portátil, assim. Eu joguei a versão remasterizada, mas eu achei bem legal, as cutscenes, elas são quadrinhos, eu achei bem interessante, é bem legal. Mas eu entendo por que você dropou. Porque... Primeiro que já não é um jogo muito... fácil de entender, não é? E nem questão essa de fácil de entender. Eu acho que é difícil de você começar, assim. Não é um jogo que te... como eu posso te explicar? Não é um jogo tipo...
não é amigável pra quem quer começar, eu acho. Não é. Porque tem todo esse rolê. Primeiro que você tem que saber por onde começa. Aí descobriu por onde começa, aí você tem que ter o console pra jogar, porque você não consegue achar ele facilmente, por exemplo, no Steam da vida, ou né, tipo, no PC da vida aí, de milhões e tal. Eu não tenho Aí- certeza se o 3 e o 2 foram lançados pra PC. Eu não sei se dá pra Mas jogar. acho que não, porque eu lembro que tem uma. Eu vi um vídeo uma vez falando de jogos que ficaram presos em determinados consoles e o Metal Gear sempre tá na lista aí. Agora eu não sei se qual é exatamente que tá preso lá, mas eu sei que tem jogos que você não consegue jogar. Tipo, você tem que jogar na plataforma em que ele foi lançado, senão não rola. Tipo, senão você não tem onde jogar. Alguns ainda não tem onde você jogar mais. Sim, Vamos ver, né? mas é isso. É Meu- isso, não voltarei, tá? Obrigado, viu, gente? Aí teve um dia que eu tentei jogar o Rising, né? Que é diferente até Ele é um hack and da slash. franquia original, né? Uhum. Mas também não tava entendendo nada do que tava acontecendo. 1 bilhão de cenas. E eu tava vendo um filme do Ari isso. Aster. E aí eu falei, hoje não, obrigado. Se você pega a saga até o 3, assim, joga o 4, é bem legal de ver o desfecho, assim. Você se... Apesar de você ver muita cutscene, o 4 é o que mais tem cutscene de todos. Eu acho que o 5 deve ter superado, mas o 5 eu não joguei. Porque quando o 5 saiu, eu já tinha zerado o 4. Eu já tinha visto o final da história. Aí eu falei, ai, gente, de novo, não sei se eu vou pegar, não. Aí eu joguei o Ground Zeroes. Achei legalzinho, até porque ele é rápido. E aí, quando eu peguei o Phantom Pain, eu também dropei. Eu não cheguei a zerar o Phantom Pain. Eu também dropei. Aí a fã. A fã Pois essa é. aí, ó. Mas eu não sou muito fã do Metal Gear, não. Confesso. Você é fã do Kojima, então tem Eu que ser gosto, fã dele. eu gosto muito mais de Death Stranding do Kojima do que da Nossa, série esse é Metal outro Gear. também que poderia facilmente entrar na minha lista. Ai, que horror. E, por falar, continuando Só aqui, não botei porque eu nem comecei. continuando aqui nossa listinha, o meu próximo jogo que eu dropei é uma queridinha da academia e do Denis também, né? Olha, você vê que ele trouxe um negócio pra dar uma afrontada, né? Porque Não é pra mostrar que a diversidade nos videogames é importante. Porque se não há diversidade, não dá para sanar todos os gostos, não é mesmo? é verdade. E assim, gente, eu juro que eu tentei e não dá. Que é o quê? O jogo do ano de 2022, Elden Ring, elogiadíssimo, aclamadíssimo, mas pra mim é o inferno na Terra. Não sei como uma pessoa teve coragem de colocar isso e lançar como um jogo de videogame, porque puta que pariu. Eu sofri, mas eu cansei de sofrer quando eu cliquei em desinstalar o jogo. E é sobre isso. Bom, já começando logo do início, né? Que conta uma história meio memé, que a gente não entende. Aí eu falo, vou continuar aqui a campanha pra tentar, né? Aí passa por Uma hora eu vou entender, uma hora eu vou entender. Passa aqui o tutorial e tá tudo bem. O tutorial também super basicão. Aí o jogo me guia pra dentro de uma caverna, logo no começo. E você tem que seguir aqui essa luz, ó. A luz tá te apontando onde você tem que ir aqui logo no início. Aí eu fui. Sim. Entrei com uma faquinha da Shopee dentro desse negócio, o escudo, que tem Mas o a tamanho grande pergunta é... do tamanho da faquinha- frigideira. A faquinha foi taxada? Não mais, porque eles voltaram atrás. Agora não mais. Seguimos aí. E aí, menina, foi o caos. Foi o caos. Toda hora surgia um bicho do limbo e atacava e matava eu com 2 golpes, porque eu estava nu. Sim. Você não tem armadura no começo. E aí, quando você decorava onde os bichos estavam e conseguia chegar mais longe, a caverna não acabava de uma hora para outra. A caverna era gigantesca. E aí era isso. Toda vez que você morria, você voltava pro início da caverna e tinha que tentar tudo de novo. Tudo de novo. Até meu primo, que ele chegou no hype assim para jogar o Elden Ring, ficou sofrendo horas aqui e largou de mão. Porque, assim, gente, é terrível. É terrível.
é aquele jogo assim que talvez com um detonado. Talvez com um detonado eu me anime, assim, me ensinando qual que é o caminho mais simples de se fazer. Porque se você for assim na cara e na coragem, você tem que ter muito tempo, muita paciência. Porque se você não tem tempo nem paciência, irmão, not today, not today, e não deu. Foi isso, gente, não consegui. Não consigo lidar com esse tipo de jogo. Nesse caso, é bem compreensível, porque ele não é realmente um estilo de jogo pra todo mundo assim. Apesar do Elden Ring em si, ele ter algumas coisas que facilitavam, entre aspas, mais, né? Tinham. Simplificava um pouco mais a jogabilidade em algumas coisas, em algumas outras coisas ele continua tão complicado como Dark Souls, como Bloodborne, né? Que Nioh então nem se fala, mas ele já chega por aqui. E aí aqui a gente tem uma review também lá no nosso site, inclusive você vê que os jogos que a gente desistiu, todos têm review. Que coisa, hein? E aí, mas nesse caso quem jogou fui eu, né? E aí eu joguei. Obviamente, eu nem pedi código disso. Tenho mais de 110 horas, então acho que, né, deu pra jogar. Gostou um pouquinho. E aí, assim, mas tem uma grande questão que, assim, por exemplo, eu fui jogar outros Souls, por exemplo, e eu já não gostei. Pra mim já não foi. Sabe, assim, tipo, o Elden Ring eu joguei muito, assim, desenfreadamente durante todo o fevereiro, desde quando a gente recebeu o código até o final, eu só joguei isso praticamente, tipo, eu me enfiei lá dentro daquele mundo e ali fiquei. Mas, assim, depois eu fui tentar jogar o Dark Souls 1 e eu já não me pegou tanto. Aí fui jogar agora recentemente o Long e também já não me pegou tanto. Tipo, já achei meio, sabe... Porque assim, o Elden Ring ele é difícil, mas ele te dá a opção de você, se você não quiser fazer isso, você não faz, você vai para outro canto, outro caminho e faz outra coisa, sabe? Ou então às vezes você tá procurando um negócio, você acha no mapa lá, você acha uma caverna, você entra lá e sai num outro rolê, do outro lado do mapa, sabe? Ou então você chega num boss mais difícil ainda e você fala, bom, não vou matar isso aqui, deixa isso. Tanto que eu terminei o jogo sem matar vários boss, porque não é obrigado. Não tem, tipo, uma linha pra você seguir. Tem, obviamente, se você quiser entender melhor da história, mas chegou num ponto do jogo que eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Eu não fazia a mínima ideia da onde a história estava indo, mas eu estava jogando, porque estava legal. E aí depois, assim, muito da lore, das coisas que aconteceram, eu só fui entender através de mecanismos externos. Jogo do ano. Realmente... É isso que o Jeff Keighley fica premiando nessa palhaçada chamada The Game Awards. É isso, entendeu? Mas ele não ganhou melhor narrativa, que é o ponto fraco dele aqui nesse caso. Mas nada nesse jogo presta. Pra mim, nada presta. Então é isso, né? Mas eu entendo, porque não é realmente... A gente tá sendo bem compreensivo um com o outro, né? Tá, porque tá fazendo sentido, tá fazendo sentido. E também você é uma pessoa que tá acostumada a jogar com munição infinita, né? Com invencibilidade. E aí realmente aqui não dá, não. Você não consegue muito isso, não. Muito pelo contrário, inclusive, né? Vem uma caveira, um sapinho aparece e você morre. Pois é. Qual que é o seu próximo joguinho da lista, Sr. Denis? Ó, puxando um gancho aí, temos aí o amigo pobre dele, baixo orçamento, que é o Nioh. Né? Então aí tem Nioh, já tá numa franquia de 2 jogos, que é da Koei Tecmo, né, no caso. O Elden Ring é da Bandai, são né, empresas diferentes, mas a premissa é mais ou menos a mesma ali, que é Souls-like, você morre, começa tudo de novo. Mas aqui o Nioh, gente, ele te leva pra um lugar que você fala, não, eu não vou entrar aqui não, beleza, e eu fui desistir. Porque assim, é o mesmo rolê de Souls e tal, de você morrer e começar tudo de novo, e aí você pega lá o seu loot que você perde e tal. Tem um negócio meio Ghost of Tsushima, assim, das poses. Ghost of Tsushima é bem mais gostoso de jogar. De luta e tal, mas o gameplay dele, no final das contas, é um Souls, só que é muita coisa, assim. Ele tem muita coisa. Eu tava na primeira fase ali, que é mais ou menos um tutorial, e o jogo já me deu, tipo, 3 tipos de equipamento diferente, com 3 status, com 3 tipos, um tipo que faz fraco, é muita coisa, tipo. E aí eu cheguei na segunda fase com o meu inventário completamente cheio e eu não sabia nem o que eu tinha que usar.
Eu não sabia o que era melhor, o que não era. Eu não tinha entendido ainda o rolê das poses de luta que tem 3. E aí cada uma ele luta de um jeito, uma mais rápida, uma mais forte, mais lenta e assim por diante. E aí os inimigos é uma grande reciclagem um do outro quando você vai avançando nas fases. Tem uma fase que você luta com uma gosma gigante que eu falei, gente, isso aqui é um inimigo que eu já vi em Final Fantasy. Então assim, não pegou, larguei de mão e não consegui não. Aí depois eu fui ler uma review de uma galera dizendo que o 1 tinha muito problema e que o 2 eles tinham consertado muito disso. Mais que esse rolê dos equipamentos, de muito loot, de muito item, de muita coisa, ainda tava lá. Eu falei, bom, em algum momento, se a PlayStation der isso aí pra alguém na PlayStation Plus, eu vou testar, mas por enquanto. Não tá na Plus, não, o Nioh 2? O 2 eu acho que ele tá só na Deluxe. Na Deluxe? Não, qual que é a do meio? É a Extra. A Deluxe Essa é os daí jogo que- velho. Eu acho que ele tá nessa daí. Eu acho. Mas o primeiro eles deram, e aí na Plus, né? Foi aí que eu joguei. Eu até avancei bastante nele, inclusive. Joguei bastante, mas teve uma hora que eu falei, não, tem muita coisa aqui. Tem coisa demais até, tá muito confuso. Aí tem uns bichos que você sumona que eu nem cheguei a usar, porque só depois que eu descobri. Tem uns itens que te dão status, te dão poder. É muita coisa mesmo. Então aí eu falei, ai não, preguiça, muito complicado, muita mecânica misturada. Eles quiseram botar tudo dentro de um jogo só. Eu falo, dava pra simplificar mais, gente. Esse também tá na minha lista. E eu dropei pelos mesmos motivos. Que o Souls-like, gente, ele tem uma coisinha que não tem checkpoint. Não. Ou seja, você pode avançar muito. E se você não salvar ou esquecer de salvar, você vai voltar o equivalente ao que você avançou. Então Sim. isso é muito frustrante e desanima. Não porque um jogo tenha que ter. Como é que diz? É a obrigação de um jogo ter checkpoint. Não é isso. Mas eu acredito que até para um Souls-like, por uma questão de acessibilidade, ele teria que ter um nível de dificuldade. Porque isso ele limita público, ele limita as pessoas a se aproximarem da franquia e tal. Então, são coisas que talvez possam ser revistas nos próximos Souls-like. Porque com certeza eu jogaria no fácil o Elden Ring. Eu colocaria no fácil tranquilamente para poder tentar entender o que as pessoas viram nesse jogo, entendeu? Uhum. No Nioh, porque a historinha é interessante do Nioh. Aí eu queria ver, eu chegar até o final e tal. Eu jogaria no fácil tranquilamente. Níveis de dificuldade e acessibilidade. Nem todo mundo é mestre dos magos para poder jogar tudo, que não sei o quê. A partir do momento que o jogo não te dá essa opção, o criador e o estúdio ele já tá dizendo: esse jogo não é para você. Aceite e vai jogar outra coisa. E é isso que eu falei. Enfim, é isso que eu falei também no outro vídeo que a gente fez aí esses dias, que saiu essa semana aí no canal. Que se você não gosta é porque não é pra você mesmo. E ok, beleza, vai jogar outra coisa. O que não falta são opções, né? A questão é que tem essa questão que você falou, que alguns jogos, alguns estilos, algumas decisões de gameplay, a empresa ela coloca porque ela quer dar uma nichada ali no seu público mesmo. E no caso, por exemplo, da From Software, eles têm um nicho de mercado e eles fazem jogo para esse nicho de mercado. Porque é o que eles gostam de fazer, creio eu. Não conversei com ninguém para saber de lá. Mas, ao que tudo indica, como eles só fazem jogos nesse estilo, eles gostam desse estilo, eles acharam um nicho de pessoas que também gostam disso, e aí eles fazem jogos pra essa galera. O Anjo tá procurando alguma coisa aí, gente? Não. Caiu? É porque Alguém? porque tá chovendo e aqui tem que trocar as telhas porque a laje entra goteira. Aí eu tô olhando pra ver se já começou. Aqui também tem esse problema. E aí tudo bem, né? Beleza. Segue o baile aí. É sobre Mas isso. ninguém gostou do Nioh, então, né? É isso. É isso aí. Se você gostou, deixa aí nos comentários, né? Explica pra gente qual que é o rolê, qual que é a grande brisa que o Nioh te deu. E aí, gente, eu trouxe aqui um que é Agora é minha queridinho vez, na também. verdade. Você falou do Nioh também, não? Mas você que trouxe o Nioh. Então tá bom, fala aí.
Ângelo, qual outro jogo que você trouxe? Eu trouxe um queridinho também da academia, que é outro surto coletivo, porque eu não sei o que a galera viu nesse jogo, que até me animou pra jogar, na verdade. Eu fiquei assim, gente, eu preciso jogar. Porque todo mundo tava falando dele, inclusive os grandes youtubers e influenciadores e tal. E ele causou uma certa polêmica na época, por questão do preço, né? E o que a gente tá falando, né, gente? A gente tá falando dele, do The Quarry. Bom, gente, por que The Quarry? Ele saiu ano passado, se eu não me engano, né? E aí ele foi produzido pela Supermassive Games, que quem não conhece, ela é responsável pela série The Dark Pictures, né? Que sempre... Também é responsável por produzir expressões faciais belíssimas. De milhões. E assim, gente, esse jogo é o primeiro jogo deles de grande sucesso. Eu não sei se foi o primeiro deles, mas de grande sucesso foi o Until Dawn, que aí eles fizeram em parceria com a PlayStation, então foi um exclusivo. Se eu não me engano, ganhou versão para PC só depois. E depois disso eles soltaram a franga, assumiram o amor deles por jogos de filme interativo, em que você só toma decisões. São jogos que normalmente você toma decisões, tem que apertar o botãozinho na hora certa e tal. Eu sou um fã desse gênero, eu gosto. E só que o ruim da Supermassive Games é que ela acaba sendo muito repetitiva. É sempre o mesmo rolê, sempre a mesma história, as mesmas revelações, os mesmos sustos. Então não tem. Esses jogos são jogos que precisam evoluir, eles precisam de novidades, senão fica muito chato. E depois que David Cage lançou Detroit, aí, meu amigo, subiu muito o nível para jogos desse tipo. A barra foi lá nas alturas e assim, no primeiro gameplay você já até sabe quais são as decisões que não vão mudar nada na história, sabe? Você já pega e fala, eles querem que eu escolha isso, mas qualquer coisa que eu vou escolher, eles vão me levar para esse caminho, vão me forçar. E esses jogos, eles fazem muito isso. Eles iludem você pra achar que você está moldando a história. Mas quando você joga de novo e escolhe outra coisa, dá no mesmo caminho. Então, assim, palhaçada, palhaçada, palhaçada. E qual que é o problema de The Quarry? É que ele é aquele arroz com feijão que a Supermassive lança desde 2015. Gente, desde Until Dawn, o que eles fizeram de novo? Eles só estão reciclando ideias. E aí, como falaram muito desse jogo na época que ele saiu. Meu Deus, ele é assustador, ele é os caras 4, que não sei o quê. E é sério, gente, eu jogo ele assim. Tá. Ah lá, o fulano morreu. Ah, meu Deus. Ai, continua, vai. Morreu. Porque é muito boring, é um grupo de adolescentes chato que começa a morrer todo mundo, que não sei o quê. Until Dawn já fez isso, querido. Cadê a novidade? Cadê a contratação de um roteirista de milhões? Então, pela repetitividade dele, eu acabei dropando. Eu falei, não, tá muito chato. O monstro também é bem parecido com o de Until Dawn, quando ele aparece. A história tem muita similaridade com Until Dawn, então assim, não deu. Fora que, R$400, gente. Lá, quando ele saiu já, não era nem a versão Deluxe, viu? Era a edição simples, lá, 350, R$400. Então assim, não vale isso, né? Vamos valorizar o nosso dinheiro, nosso tempo, a nossa paciência. Tal. Se quem curte jogos nesse estilo de terrorzinho, de jumpscare, ai que susto, pode jogar, que você vai. Mas quem gosta de aproveitar uma boa história durante o seu filme interativo, vai se decepcionar, porque não tem nada demais não, viu? Aí tem inimigo que apareceu no meio da história que eu falei, nossa, agora vai. Ele morre já na cena seguinte, por causa de uma decisão que eu tomei. Mas é a decisão que fazia sentido para aquele momento. Eu não tinha por que eu não reagir. Um cara vem e me xinga de piranha, de vagabunda, eu jogando com a personagem mulher. É lógico que eu vou dar um tiro na cara dela. Você, no caso. É lógico que eu vou dar um tiro na cara dela. Sim, e aí eu pensei, nossa, chegou com uma imponência, vou abalar aqui. Não, já morreu, já segue o baile. Então, gente. Vai pro próximo.
Ah, não, gente. Não tenho mais paciência Entendi. pra esse tipo de jogo. Então, se quiser me prender, expressões faciais decentes, Supermassive, Tá no bem. seu próximo jogo. Ninguém aguenta mais caras tortas, bocas desproporcionais. E a mulher gritando assim. Não dá. É, tem isso aí. Mas é que tem o fato de que eles se empolgaram tanto que eles estão lançando, tipo, mais de um jogo por ano. E aí realmente não dá pra você fazer muita coisa. Por mais que esse tipo de jogo não demore tanto para se produzir, né? Porque você pega ali os movimentos, coloca Uhum. ali, até porque eles usam até o modelo físico do ator, né? Não é que a Eles não maioria dos criam jogos o rosto. eles captam o movimento, criam um modelo 3D e faz um mix ali e joga eles lá, né? Aqui não, eles usam o modelo do próprio ator, que isso é uma forma deles venderem o jogo também. Essa é a fórmula que eles encontraram pra vender o jogo, né? E Uhum. aí, tanto que os jogos deles, todos eles têm Alguém grandes famoso. atores, pessoal conhecido e tal. Esse The Quarry acho que chamou muita atenção porque tem muita gente famosa aí dentro do mesmo jogo e tal. Não joguei ainda, não sei. Tenho curiosidade de jogar, não vou mentir, porque adoro um bom slasher, mas não espero grandes coisas, não, assim. Pois é. Ainda bem que você vai com as expectativas bem meh, porque é o que você vai achar. Assim. É, eu vou Talvez, também quando ó. alguém me der ele de Eu graça, vou porque. botar um grande talvez aqui que eu Hum, volte pra ele, mas ele tá lá no final da minha lista, assim, porque. sei. Ai, que decepção, The Quarry. Eu esperava. E o começo é interessante, porque a cutscene inicial toca Hum. Moonlight, da Ariana Grande, gente. Ah, entendi. E aí eu falei, nossa, já pegou já colocaram uma cantora pop logo no início. E quando Mas. você descobre o rolê do que tá acontecendo? Ai, fala, meu Deus, eu não acredito, que clichêzão. Que clichêzão da porra. Nenhuma novidade até aqui. Ai, gente, é muito decepcionante. O Until Dawn, pelo menos, ele me surpreendeu. Teve uma hora que eu achei que era fantasma. Teve uma outra hora que eu achei que era um assassino dos Jogos Mortais. Aí depois você descobre que é o espírito maligno das trevas. Então, ele tem os plot twists, o Until Dawn. Mas o The Uhum. Quarry é o previsível do previsível do previsível do previsível. Se você nunca jogou Until Dawn, com certeza você vai se surpreender. E é isso. Começa, começa pelo Until Dawn. E aí, pra encerrar, eu trouxe aqui um queridinho da academia. E aí, não sei nem por onde começar. Porque além de eu ter desistido por várias coisas, eu desisti porque ele é bem problemático. Nier Automata. Ih, Deixa eu só pegar a página dele aqui que eu saí, peraí. Pra eu não falar besteira. Olha a página do Wikipedia. Aqui, ó. Na Platinum, é isso mesmo. Peraí. Bom, Nier Automata. Qual que é o rolê? Estamos falando aí de um futuro onde temos aí mistura de robôs com humanos e pessoas que não são nem robôs nem humanos, são geradas, enfim. E aí temos personagens e é um mundo aberto, um jogo de hack and slash produzido pela Platinum, que sabe fazer jogo hack and slash, né? Tem aí Bayonetta para citar como exemplo. E aí a gente tem. Eu não sabia até então quando eu joguei o Automata que já era uma franquia que existia antes, para mim era o primeiro jogo, mas ele já é uma franquia que existe, ele é publicado pela Square Enix, então já tem outros jogos anteriores, inclusive depois desse saiu um para celular e saiu o replicante lá que 9567214 alguma gente, coisa. que título é esse? Saiu que eu descobri também que é um remaster de um jogo anterior de PlayStation 3, enfim. Mas aqui o que acontece? Você joga com. Tem mais de um personagem principal, mas o primeiro personagem que é apresentado para você é a 9S ou 9S, se você preferir assim. Não, é o 2B. É Não a lembro, 2B, peraí. não é? A menina. Que é a 2B, que é uma android ali que é apresentada para você, que ela tá com uma sainha completamente rasgada e os olhos vendados, porque eles não usam os olhos para ver, né? Enfim. E aí você tá nesse mundo e você
tá ali lutando contra uns robôs, você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, e aí corta a cena, você tá numa luta de nave, no estilo meio Star Fox, assim, com bullet hell, com 1 bilhão de tiros na sua cara, corta de novo, você tá dentro de um robô, corta, você tá na nave, corta, você tá explorando o cenário com o Android. E aí vai acontecendo, você descobre que tá rolando uma revolução dos androides, que eles estão se revoltando e entrando em parafuso, e alguns estão fazendo coisas que não foram programados para fazer, e em contrapartida uma galera alguns robôs meio que estão foragidos, formando uma nova civilização, e aí tem a galera dos androides que estão tentando exterminar esses robôs, e você meio que não entende porquê, e também não entendi porque desisti no meio. Não sei o que aconteceu. Depois eu descobri também que enquanto eu estava jogando, eu descobri que o jogo, pra você ver o final, você tem que jogar ele 5 vezes. Aí eu falei, não, né, gata? Não é assim que funciona. E aí você tem que jogar com o personagem e zerar com ele, depois você joga com o outro e zera com o outro, e aí você joga com o terceiro, joga com o terceiro, aí você joga de novo com o primeiro, e aí você tem o final verdadeiro. Eu falei, não, gata, não. Porque assim, eu gosto muito de hack and slash, muito mesmo, é um dos meus estilos de jogos favoritos, assim. Só que aqui tem o hack and slash, só que ele é um pouco mais travado e não é igual o hack and slash convencional, que, por exemplo, uma cena, um cenário, uma horda de inimigo, uma cena, que é a regrinha básica de hack and slash. O próprio Bayonetta é assim que ele funciona dessa forma. Todos os baionetas, né, usam essa forma. Exatamente. E outros hack and slash também é assim que funciona. Agora aqui no caso não, você tem um mundo aberto, você meio que vai pra qualquer lado, e aí você chega num lugar onde você não deveria estar, é um monstro gigantesco que te mata em 2 segundos, aí você entende que não é pra ali que você tem que ir. Ou então você pode ir seguindo os sinais no mapa e o personagem vai meio que te guiando pra onde você vai. E aí você controla a Android, um robozinho que ela tem, um podzinho, que é um robozinho que fica com ela ali, que você também controla ele. Mas assim, a história não me pegou. Eu achei... o estilo do jogo não me pegou, ele é todo amarelo, assim. Você tem um problema cores. com o filtro sépia, né? Tem. Cansa, eu acho que cansa muito, gente. O olho da gente, enfim. E aí, a estética não gostou, eu não gostei. Essa história dos androides ficou meio confusa. Uma hora que você encontra 2 androides que são gêmeos, mas não são irmãos, eles são a mesma pessoa dividida em 2 corpos. Não entendi o que estava acontecendo. A personagem sobe a escada e a câmera dá um close na bunda dela, de calcinha. Ai, gente, olha. Problemático. Não. O personagem mais legal é o amigo dela, que é o 9S, no caso, mas que você só joga com ele depois que você zera uma vez com ela. E eu não quis nem tentar, porque tava muito chato, as missões estavam muito chatas. Uma side quests que você tinha que ir de um canto do mapa para outro para pegar um item e depois trazer de volta, e não tem viagem até o momento, não tinha viagem rápida, só depois que liberou, e ainda assim são pouquíssimos pontos. E as partes que você luta, tipo, em nave, que você fica com uma visão de cima e a nave atirando 1 bilhão de tiros, também não gostei disso. E aí eu falei... Tchau, gente. Platinum não vai ser dessa vez, não. Gente, você... E outro jogo também não tem tradução, viu? E aí você tem que ficar lendo um inglês doido. Esse jogo é hack and doido, gente. Ele é hack and slash, mas ele tem tudo que você não gosta, né? Filtro sépia. Não tem tradução. Aberto. Mundo aberto. É a receita pra você não gostar do jogo. Sei ler inglês, sei muito bem ler inglês, obrigado. Mas hoje em dia, gente, tem que ser uma coisa mais rápida, mais dinâmica. Porque o inglês, por mais que você saiba, você tem que parar e prestar um pouco mais atenção do que você tá lendo, pra você, na sua cabeça, traduzir e interpretar ao mesmo tempo. E aí você, obviamente, joga num ritmo diferente do que se você... Mas ele é muito antigo, o Autômata? Ele saiu que ano? Você sabe? Então, aí que tá. Ele não é um jogo antigo. Ele é um jogo que originalmente saiu lá no PlayStation 4 em 2017. Já tinha bastante jogo em português já. Né? E assim, ele foi publicado pela Square, que já nessa época já publicava algumas coisas em português. Sim. Apesar de que a Square tem uma régua pra localizar jogo que ninguém entende, mas já fazia. E aí, tipo, não tem. Hoje, 2023...
Em 2022, a comunidade foi lá e lançou um patch para a tradução deste jogo. E aí eu falei, vou dar uma outra chance? Vou dar. Aí eu baixei, instalei. Quando eu abri, na tela de aperto Start, eu desisti. Porque aí eu lembrei que era chato. Eu falei, não é pra mim, não. Obrigado. Aí desinstalei de novo e falei, bom, deixa pra lá. Em outra vida, quem sabe? Eu gosto da 2B no Soul Calibur. É verdade. Ela é muito boa no Soul Calibur. E o Soul Calibur é maravilhoso justamente porque você aperta um botão e ele solta 3 especiais. Eu amo. Depois vocês não sabem por que o Ângelo detestou The Ring, viu, gente? Não precisa ser assim necessariamente. Mas jogo de luta tem que ser assim. Tem que ser inclinado pra frente, ó. Minha lua pra frente, o quadrado é o Hadouken. Tem que fazer alguma coisa. O personagem é regra. Tá na Bíblia isso daí. No jogo de luta, você fez meia lua pra frente e quadrado, o personagem tem que soltar. Tem que acontecer. Tem que acontecer alguma coisa. E aí, quando não acontece, isso me deixa. Opa, peraí. Mas no Soul Calibur, nem o meia lua você precisa fazer. Você segura o botão, ela dá 3 saltos carpados e dá um especial e tira metade da vida do personagem. Gostava muito. É o 6. O último Soul Calibur que saiu foi o 6? Acho que foi. E ela é uma das personagens guest stars no Soul Calibur 6. Mas eu sou uma ignoranta em questão de Nier. Não sei da história, não sei de nada. Só ouvi falar também. Então, eu acho que a temática é uma coisa que talvez interessaria você, que você gosta desse rolê de... Quando você falou de Android, robô. Meter o robô no meio, futurismo, naves espaciais, é comigo mesmo. Alienígenas. Vírus. Eu amo. E nesse caso ainda você descobre depois tem um rolê que as máquinas parece que estão criando consciência. E aí elas têm uma missão, inclusive, que você ajuda uma robô a pedir a outra em namoro, sabe? Tipo, eles começam a ter umas coisas que eles não tinham antes. E explica mais pra frente o porquê. Daí a 9S e o 2B lá... a 2B e a 9S, eles são de uma organização que é a Yohar, que é essa organização dos androides e tal. Então explica que eles estão... Na verdade, meio que eles que fizeram isso, eles que estão dando essa distorção lá nessa galera. E eles vêm meio como um vírus que ameaça eles. Então, eu acho que você ia gostar, assim. Tirando essas problemáticas que eu falei. Mas como agora também tem aí a localização da galera... eu vou ver Vou ver se sai na Plus, porque eu não vou comprar esse jogo, não. Mas se sair na Plus, quem sabe eu baixo e dou uma zoiada. Tem pro Switch, gata. Tem pro Switch? Compra na Nintendo Shop. Eu vou comprar porque ela deve estar mais barato. Lá tem tradução na Nintendo Shop. Jura? Vou ver. No PlayStation não tem. Bom, gente, é isso. Tem alguns outros jogos que não deu pra gente colocar nessa edição, porque já está dando... da mesma forma que a gente tá jogando, a gente tá desistindo de jogar. Essa lista sempre vai ser atualizada, então provavelmente ela vai ter uma parte 2. Só que a gente quer saber de vocês. Qual jogo fez você desistir? E por quê? Ele era muito chato, ele era muito difícil. Conta aqui pra gente. Por que foi o Nier? Conta pra nós. Conta aqui pra gente nos comentários, se você está vendo pelo YouTube, ou na nossa enquete que está aí no Spotify. Se você estiver ouvindo pelas outras plataformas, não tem problema. Siga a gente lá no Game Over, @GameOverblog, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, e manda seu recadinho pra gente ler aqui na próxima edition, ok? É isso mesmo. Bom, gente, é isso. Um beijo, um cheiro e até o próximo GamerCast. Bye, bye.